dia, pessoal. Agora a gente vai ver o último filo do reino do animal. Só para relembrar, no terceiro bimestre a gente viu todos os invertebrados, todos os filos dos invertebrados, destacando algumas classes. Então agora a gente vai ver o último filo do reino animal, que são os cordados. Então, todos os que a gente tinha visto são os invertebrados. Agora a gente vai ver o filo dos vertebrados, que inclusive nós estamos nele. Então, eu já separei logo de cara aqui, ó, 3 classes aí dos cordados: os peixes, anfíbios e répteis. Vocês vão ver que tem vários aí termos novos que vocês vão ver. Então, começando lá pelos peixes. Os peixes têm um revestimento de escamas ou de couro. Então, escamas é aquela tradicional. Tem alguns peixes que a sua pele é parecida com um couro bem fininho mesmo. A respiração de todos eles é branquial. E a temperatura do corpo, ela é heteroterma ou ectotérmica. Então, quando vocês veem esses termos aqui, ó, heterotermos ou ectotermos, quer dizer o quê? São aqueles animais que não produzem calor próprio. Por exemplo, a gente produz o nosso próprio calor. Então, aqui, ó, tanto os peixes, quanto os anfíbios, quanto os répteis, eles não produzem calor, ou seja, eles dependem de uma fonte de calor externa, que a principal delas é o sol. Então, ó, heterotermos ou ectotérmicos, você viu esse termo, quer dizer que não produz o próprio calor, depende de uma fonte de calor externa. E é claro que vocês vão ver, você não vê nenhum peixe tomando sol, mas tem águas quentes e tem águas frias, e onde as águas são frias, eles têm aí as estratégias deles para para absorver mais calor aí no corpo. Geralmente são vários tipos de capa de gordura aí que eles têm para isso. E aqui a gente também vai destacar agora, né, nos cordados, como que o coração é. Por exemplo, o coração dos peixes tem uma aurícula e um ventrículo. E essa circulação do sangue é simples e completa. Então, lembrando, o nosso coração ele é dividido em 4 partes: 2 aurículas e 2 ventrículos. E nossa circulação é dupla e completa. No caso do peixe, uma aurícula e um ventrículo. A aurícula ou átrio, a mesma coisa também. Vocês podem ver, esses dois termos têm o mesmo significado. E aqui, ó, tem também 2 grupos grandes que se destacam dentro dos peixes, que são a ordem dos osteíctes e dos condrictes. Osteíctes são a maioria dos peixes que tem a sua vértebra de osso, e parecido com o nosso, a vértebra óssea, o seu esqueleto ósseo. E condrictes são aqueles peixes que têm a sua vértebra cartilaginosa, ou seja, a sua vértebra é mais flexível, feita de cartilagem, parecida com a da nossa orelha, do nosso nariz aí. Então, osteíctes, a maioria aí, 90% dos peixes tem a vértebra óssea, e condrictes são aqueles que têm ela cartilaginosa. Só para exemplificar aqui, por exemplo, o tubarão, ele é um que tem a vértebra cartilaginosa. Daí vamos lá, para excreção, ó, no caso dos osteíctes, eles eliminam amônia, condrictes, ureia. Fecundação, osteíctes externa, condrictes, ele já tem lá um lugar certo para depositar lá o espermatozoide do macho e o óvulo da fêmea se encontrar. O desenvolvimento, osteíctes indireto, ou seja, tem ovo, o ovinho eles botam, depois nasce tem a fase dos alevinos, que são aqueles mini peixinhos,
e depois vai para a fase adulta, fica igual o pai e a mãe. No caso dos condrídeos já é direto, eles saem do ovo e já tem o formato do pai e da mãe, só vai crescer de tamanho. E aqui, ó, nessa parte de desenvolvimento também tem algumas definições novas aqui, ó. Tem os ovíparos, que são os que colocam ovos, são aqueles animais que colocam ovos. Tem os ovovivíparos, que são aqueles animais que eles têm o ovo, mas dentro do corpo, e quando está perto de eclodir o ovo, ele bota o ovo, daí já quebra o ovo e nasce os filhotes. E tem também os vivíparos, que são aqueles igual a nossa espécie, que não tem ovo, é gerado dentro de um útero, ou seja, dentro da mãe. Então, ovíparos, quem bota ovo. Ovovivíparos, o ovo está dentro da fêmea e quando ela tá para nascer, ela bota o ovo e ele já quebra, eclode. E vivíparos, que tem o útero, ou seja, ele não tem ovo, aqui no caso de vivíparos, e já nasce aí de dentro da mãe aí. E tem outro termo também que vocês vão ver agora também nesses três aqui, ó. Anaminiotas quer dizer o quê? Que esse ovo dele não possui aquele líquido que a gente conhece como âmnion. O que é o âmnion? É um líquido que serve para proteção do bebê contra choques mecânicos aí, e também serve para nutrir ele. Então, o âmnion serve para nutrir e proteger contra choques mecânicos. No caso dos peixes, eles são anaminiotas, ou seja, quer dizer que o ovo deles não tem isso. Daí vamos lá para os anfíbios. Olha lá, revestimento do corpo: pele fina, nua, úmida, permeável com muitas glândulas e sem queratina. Ou seja, todos os anfíbios aí, eles têm a pele bem fininha, bem sensível, úmida, ou seja, eles têm que sempre estar vivendo perto de alguma fonte de água, um lago, um rio ou uma represa, porque a pele deles sempre precisa estar hidratada, e ela é bem permeável, ou seja, ela absorve muito qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de substância. E ela não tem queratina. Queratina é uma substância que a gente tem na nossa pele para proteger contra o excesso de sol, ou seja, ajuda a gente a não desidratar tanto e também a não se queimar. E tem muitas glândulas inclusive até de veneno aí. Tem muitos anfíbios venenosos aí. O que a gente vê lá nos anfíbios que a gente às vezes compara e fala que a bochecha dele, na maioria das vezes é um tipo de glândula, mas não só essa, tem outros tipos também. A respiração, ó, é branquial na fase inicial, porque lembra lá que vamos pôr o exemplo do sapo, ele tem o girino, o ovo, o girino, depois vira o sapo. Então, nessa fase do girino, respiração branquial. E quando eles viram adultos, que é o sapo em si, que é o exemplo mais conhecido, a respiração passa a ser pulmonar e cutânea. Lembrando, cutânea é aquela respiração pela pele. Daí, ó, indo lá de novo para a temperatura do corpo. Heterotermos, ou seja, eles não produzem calor, dependem de uma fonte externa. O coração dele, ó, com 2 aurículas e 1 ventrículo, e essa circulação é dupla e incompleta, ou seja, o sangue dele não é tão bem oxigenado que nem o nosso. A excreção, a amônia na fase inicial, que é do girino, que é na água, e ureia na fase adulta, que é o sapo já em si, ou rã. E lembrando, ó, essa questão aqui de excreção, amônia, ureia, a gente vê aqui também ácido úrico, cada substância dessa, ela é menos tóxica que a outra. Então, ó, que é menos tóxica. A fecundação
é externa, ou seja, joga lá os gametas na água e eles se encontram. E o desenvolvimento indireto, ou seja, tem transformações, ovo, no caso do sapo, ovo, girino, adulto, e por aí vai. E eles são ovíparos, todos os anfíbios são ovíparos. Aqui já não tinha duas opções, ó. Aqui todos eles são ovíparos, ou seja, botam ovo aí para seus filhotes nascer. E anaminiotas, ou seja, não tem o âmnion no ovo ainda. O exemplo de anfíbio aí a gente sempre dá o sapo, mas tem salamandra e também que é aquele lagarto com a pele fina lá, parece um lagarto, mas é com a pele fina e úmida. Daí agora vamos para os répteis. Revestimento do corpo deles, ó, bem diferente, ó, já adaptado para um clima seco. Pele grossa, seca e impermeável, sem glândulas, com muita queratina. Então, ó, já é uma pele adaptada para o calor, adaptada para receber o sol aí, porque ele já pode viver em qualquer ambiente, tanto perto da água quanto longe aí. No exemplo, o exército aí, o deserto. Lembrando aqui os exemplos mais conhecidos: lagarto, iguana, cobra. Todos esses aí são répteis aí. Tartaruga. A respiração deles todos é pulmonar. Temperatura do corpo é heterotermos, então também depende de uma fonte externa de calor. O coração deles, ó, com duas aurículas e um ventrículo, dupla incompleta também, ó, não é tão eficiente. Uma vantagem que eles têm é que tanto os anfíbios quanto os répteis, eles não são animais tão ativos. Então o fato dessa circulação ser incompleta não faz tanta diferença aí. Excreção, ácido úrico, que já é menos tóxico do que os outros que a gente viu. Fecundação interna, ou seja, já tem um lugar certo para encontrar os gametas se encontrarem, o óvulo e o espermatozoide. E desenvolvimento direto. Então aqui você está vendo que todos são desenvolvimento direto. Aqui eles já nascem igual ao adulto e só vão ganhando tamanho e maturidade sexual. E eles podem ser tanto ovíparos quanto ovovivíparos ou vivíparos. Então lembrando, botam ovos, o ovo nasce dentro da fêmea e depois ela só choca, ela só bota para fora na hora de que vai eclodir. E aqui já é quando tem alguma estrutura semelhante ao útero aí. E são aminiotas. Então, ó, aqui, ó, dos três que a gente viu, esses daqui é o primeiro que já apresenta o líquido âmnion. Então, tanto para qualquer uma dessas opções aqui, eles já têm o âmnion aí, que já é uma evolução aí que garante o nascimento aí dos seus filhotes aí. Então, a gente ainda na próxima aula vai ver as aves e os mamíferos aí. Então aqui vocês viram aí, ó, começaram a ver os cordados e as três primeiras classes dele aí. Então, ó, pessoal, até a próxima aula.